Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 16 e no seu verso 23, nos diz: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse versículo está inserido naquilo que o Senhor disse a respeito da parábola do rico e do Lázaro. E esse versículo, dentro desse contexto, nos falam de um lugar. Esse lugar, aqui nessa narrativa bíblica, é no Hades. E essa palavra Hades, ela significa inferno. Como seria então o inferno? Um local que muitas filosofias, religiões não acreditam, não aceitam. O que a palavra de Deus tem para nos informar a respeito deste local? A Bíblia, ela tem duas descrições para o inferno. Uma é de um fogo que queima continuamente. O Senhor Jesus Cristo frequentemente utilizava-se da palavra Geena para descrever o inferno. E Geena era uma espécie de um depósito de lixo que ficava nos arredores da cidade de Jerusalém, que estava sempre queimando. E o Senhor Jesus disse que o inferno era um lugar de vermes, de larvas, fogo e tribulação. E nós podemos ter a imagem de um lago de fogo e o conceito de chamas eternas. E podemos ver na palavra de Deus pessoas más que estão lá, estão cheias de remorso e de tormento. Em Marcos, capítulo 9, verso 43, diz: E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Jesus então fala desse lugar chamado Geena. E as pessoas que estão lá estão cheias de remorso e de tormento, como aconteceu com essa pessoa, o rico dessa narrativa
de Lucas 16, aonde ele estava no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos. É o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste local. E um outro local que a Bíblia faz, a segunda descrição do inferno, seria trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. Isso nós encontramos na narrativa de Mateus, capítulo 8, no seu verso 12, a palavra de Deus nos diz: e os filhos do reino, falando do reino das trevas, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este outro lugar que a palavra de Deus se refere é uma imagem de terrível solidão, a separação do homem e de Deus. Aqueles que estão confinados no inferno serão lançados nas profundezas de trevas da eternidade, sem ninguém para quem se virar ou para conversar, constantemente sozinho. Eles sofrerão o remorso de saber que eles tiveram a oportunidade de ir para o céu com Deus, mas eles desperdiçaram. A Bíblia fala de um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. No sermão profético de Mateus 24 e 25, o Senhor diz no capítulo 25 de Mateus, verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, ele levou uma parte dos anjos. Alguns desses estão algemados no inferno, como diz o apóstolo Pedro, e os demais estão soltos sob o domínio e controle de Satanás. Estes são os emissários altamente organizados do diabo e provavelmente equivalem aos demônios referidos na palavra de Deus. E os seres humanos nunca foram destinados para ir para o inferno. Mas, como diz o texto de Mateus, capítulo 25, 41, essas pessoas não aceitaram o plano da salvação que Deus oferece. Essas pessoas escolheram rejeitar a Deus. E um dia seguirão Satanás para esse mesmo tormento. E a Bíblia fala que não haverá saída do inferno, nenhum caminho de volta, nenhuma segunda chance, como podemos ver nessa narrativa da parábola que o Senhor contou em Lucas 16. É por isso que é tão importante nesta vida, prezado ouvinte, você abrir o seu coração, receber o perdão que Deus estende a todas as pessoas, através da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite o tempo de vida,
Você não sabe o dia de amanhã. O dia de aceitar o Senhor Jesus Cristo é hoje, é agora. Porque um dia todos nós estaremos comparecendo diante do grande tribunal de Deus, como encontramos em Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia descreve um quadro terrível do destino desses que foram lançados no lago de fogo. Um destino final que fala da tribulação e angústia, que fala de pranto e ranger de dentes, fala de eterna perdição e fornalha de fogo, fala das cadeias da escuridão e do tormento eterno, de um inferno e de um fogo que nunca se apaga, de um ardente lago de fogo e de enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Realmente, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Bom seria, como diz a palavra, que esse homem, se não houvera nascido. Então, os crentes do Novo Testamento, eles tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado. Por essa razão, eles pregavam com lágrimas e defendiam a palavra infalível de Deus e o evangelho da salvação contra todas as distorções e as falsas doutrinas. E este lugar sinistro, fala do castigo eterno para os ímpios. E a maior razão que nós devemos ter para levar o evangelho a todo mundo e fazer o máximo possível para proclamar às pessoas o arrependimento e esperar que o Espírito Santo atue em suas vidas a aceitarem ao Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde. Por isso, prezado ouvinte, a palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite-o pela fé e assim você terá uma transformação de vida que somente Jesus pode oferecer. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 19, verso 10: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas sem pastor. E Deus providenciou esse pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele
é o guia das ovelhas. E dessa maneira Ele vai nos dar a vida eterna. Abra o seu coração. Que o Espírito Santo esteja tocando profundamente no seu coração. Você que tem se desviado do caminho do Senhor, que já teve uma experiência com Deus, retorne para a casa do Pai. Vamos orar. Senhor, neste dia, suplicamos a Tua graça em favor daqueles que estão longe do Teu aprisco, daqueles que se desviaram. Ó Deus, faça urgente a proclamação do Teu Evangelho. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Ó Deus, toca nos corações daqueles que estão longe de Ti, para que tenham uma aliança contigo. E aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, essa nova aliança, seja algo concreto nas vidas. E assim, ó Deus, esse estado final seja feito em que essas pessoas não sejam conduzidas para essa geena, para esse Hades, mas estejam no Teu paraíso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.